sabe, né? Ela namora uma outra mulher, mas olha, é da porta para fora, mas eu não tenho preconceito. A gente não consegue tirar o nosso óculos, que nos ajuda a ler o mundo, e ver com outra lente. Ele está achando que ele está, né? Mas ele está num processo de abertura dessa mente. Às vezes, como dizia Nietzsche, as convicções são mais inimigas das verdades do que as mentiras. Quando eu estou convicto de uma coisa, é difícil, né? A gente sabe disso, e todas as DRs em casa, se a gente tirar o pé da convicção e começar a pensar em tentar empatizar com o outro, discutir, as conversas vão ser muito mais legais. Uma questão algumas questões que eu queria colocar aqui, e que são, acho que, importantes para a gente pensar, já entrando um pouquinho mais na questão do código de ética. O que é um código de ética? Código de ética é um texto. Quem quiser, depois, eu deixei uma lista aqui com nome, e-mail, para a gente manter contato. Eu baixei, eu tenho uma coleção de códigos de éticas, eu não tenho nenhum apego à minha coleção de códigos de éticas. Quem me mandar um e-mail, eu mando os códigos de ética para vocês terem noção, conhecer. Então vamos começar a falar diretamente dele e, por gentileza, me interrompam. Tá bom? Eu vou começar a comentar algumas coisas, mas me interrompam para fazer as perguntas. Ele é um texto. E ele é um texto que a própria empresa precisa confeccionar. Isso é o meu ponto de vista. Porque se você quiser lá, botar lá no Google, texto base para código de ética, você deve achar um monte de referência. Você baixa no Word lá, já tem lá mais ou menos, você vai lá, preenche o nome da firma e está pronto. Não funciona. Por quê? Porque o código de ética é um texto da cultura da empresa. Eu digo que a empresa só vai fazer um código de ética no momento em que ela desenvolver maturidade para isso. Por quê? E é incrível isso, gente. Quando você começa a fazer as reuniões para elaborar esse documento, a comissão participa, né? Depois os funcionários participam. É inevitável começar a entrar em crise de autoanálise. A empresa começa a se revisitar. Quais são os valores que norteiam a minha prática empresarial? Isso, para a pessoa física, é a mesma coisa. Quais são os valores que me norteiam? Até onde eu vou? Né? O que eu faço e o que eu não faço? Eu vou dar a fórmula mágica para vocês saberem se o que vocês fazem está certo ou errado. Podem anotar aí. Toda vez que for fazer um negócio, você pergunta: o que eu vou fazer agora? Podia dar no New York Times? Se você falar podia, maravilha, você sabe que você está fazendo um negócio tranquilo. Se você falar, melhor deixar quieto, né? Não quero que saia, que divulgue e tal, você já sabe que você está. Porque a moral, ela funciona com dois momentos. A moral são os valores que vigem na sociedade, mas dentro do cérebro de cada um de nós tem um senso, tem um dispositivo, que a gente vulgarmente chama de consciência. Você sabe quando a sua consciência está pesada, né? Quando você fala assim. Mas eu queria voltar 30 segundos antes de abrir a minha maldita boca naquela situação, né? Fala. É aquela coisa que o Marcelo Portela fala. Posso, quero e devo. São as perguntas que ele elabora para a gente ver se a nossa ação é moralmente válida, né? Posso, no sentido da capacidade de eu ter condições de fazer. Quero, né? Se eu tenho vontade de fazer. E o terceiro, se eu devo, que é o crivo moral, né? Exemplos, né? Eu insisto muito nisso porque é um dos grandes campos de estudo que, para mim, é fundamental. Quando alguém diz, não, a menina foi violentada porque estava de minissaia, eu transfiro para a vítima a responsabilidade do agressor. Porque a gente vem de uma cultura
que era aquela cultura, acho que do Dias Gomes, que dizia: prenda suas cabritas porque o meu bode está solto, que é, o homem tem dentro de si uma coisa, um instinto, e aí se você provoca, se segure. Isso, mudamos o parâmetro, estamos com um parâmetro mais lúcido e eu não consigo me refrear. Ok, manicômio. Vai tomar uma castraçãozinha química, vai baixar a tua bola, vai fazer yoga, alguma coisa, mas se você disser: não, a força é maior do que eu, você não pode, né? Você tem que tratar. Uma questão que você acha, eu acho super interessante, tem um livro que eu gosto muito que fala que é o poder do hábito. Porque uma vez que a pessoa ela faz, se ela fizer, o cérebro dela entender aquilo como um sistema de recompensa, ela vai passar a fazer outras vezes e vai virar um hábito. Sim. E ela vai ficar incontrolável. Sim. E assim, né, esse movimento que ela disse é uma espiral que vai abrindo. Se essa espiral vai abrindo para cima, metaforicamente, ele é virtuoso. Se ele vai te puxando para baixo, ele é um círculo vicioso. Eu faço, não sou punido, e aquilo é prazeroso, vou fazer de novo. E vou buscar. Tem gente, né, que na adolescência, por exemplo, testa limites. Vai até onde puder ir para testar, para ver onde é reprimido. Na empresa, né, o Código de Ética é um documento que ele vai dizer os valores, princípios e toda a questão que norteia todas as ações daquela empresa. Os valores da empresa são o DNA de todas as ações. Então, vou dar um valor aqui, depois a gente vai passar alguns aqui de exemplo. Transparência. Todas as nossas ações são transparentes e nós, blá, 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 blá. Isso é um texto. Se esse texto não se consubstanciar, não se transformar em prática diária de toda a estrutura da empresa, esse é um texto vazio, que está lá por mero enfeite. A primeira questão, processo contínuo. O Código de Ética é um processo que, a partir do momento que se inicia com a reflexão sobre quais valores norteiam a minha prática, ele vai não ter fim. Por que ele não tem fim? Porque nós não temos fim. Nós nunca estaremos prontos. Quem tem mais idade sabe que não está pronto, sabe que continua. Porque estar pronto é morrer. Eu estou pronto. Ou ilumina. Aí vai para outro plano. Eu acho que tudo que me deu aqui eu já pude, então vai fazer outra coisa. Ajudar lá. Lá. Esse processo continua por um outro motivo, que as demandas éticas vão se alterando. O que não era errado ontem é errado hoje. Querem ver um campo polêmico? O assédio. Mas hoje tudo é assédio, mano. Então, tudo é assédio por quê? Porque da omissão completa que a gente vivia, do silêncio que cercava o assunto, agora todo mundo vai gritar e querer dizer tudo. Então há um momento de grande inflamação para depois a gente conseguir voltar e falar: bom, é isso. A frase mais simples e mais assertiva do que assédio é tudo que vem depois do não. A pessoa disse não, você continua, pronto, você já está. Aí vem aquela história do que ela perguntou: mas e aí, o que pode e não pode, né? Mão no cotovelo da colega no computador. Você sabe o que você está fazendo e muito provavelmente a pessoa que está recebendo a mão sabe o que você está fazendo. Não tinha intenção. Não sei. Então, essas questões, se forem no código de ética, nós vamos declarar valores. Se for no código de conduta, por exemplo, quer ver uma coisa engraçada? O decreto que define a profissão de guia de turismo no Brasil, que é a única profissão regulamentada da área do turismo, diz o seguinte: o guia de turismo não pode usar drogas na prática habitual. Precisa pôr isso?
Você vai pôr isso no seu código de ética. Funcionários não podem trabalhar drogados, alcoolizados, né? Cheirados. Acho que não precisa. Ah, não, mas nós temos um problema gravíssimo com o uso de drogas na empresa. É um código de conduta. Né? Fica terminantemente proibido a ingestão de qualquer tipo de substância não aprovada pela lei brasileira. Blá, 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 blá. É outra questão, mas aí a empresa tem um problema que é gritante. Né? Não sei, o afastamento do Sim. Porque é mais fácil se você sabe que dentro da empresa tem, eu acho que todo mundo que vai na empresa já sabe que não é para fazer isso, né? Você não só vai ter o problema para você, como você vai levar o problema para outros. Porque uma pessoa drogada, ela não vai estar com sã consciência e ela vai fazer barbárie. Não pode trabalhar no setor, não vai operar uma máquina, não vai. Mas aí, é isso que eu estou dizendo. Para essa situação, tem legislação clara. Quando você está sob efeito de algo, o senhor se retire, vá para sua casa. O que é hoje? Hoje é advertência por escrito, hoje é advertência verbal, hoje é 3 advertências, juntou, grampeou lá, manda para o TP e vai embora. Grosso modo, né? Estou tratando esse caso específico. Deixa eu só fazer uma pergunta, depois você já volta. E na questão do código de ética, por exemplo, o ser humano tem tendência a ser dualista. Sim, não pode, não pode. O código de ética, ele vem reafirmar essa condição ou ele vem contra essa condição dualista? Do pode, não pode, e vamos criar uma zona cinzenta e fica aberto e você decide por isso? Ótimo. Então, voltando ao que eu estou dizendo, da confecção do código, a empresa vai optar por fazer isso. Mas aí a gente está falando de novo uma contribuição sua que é muito rica, de uma nuance da construção do texto que não é simples. Que é a intencionalidade da construção do texto. Que tom eu vou dar no texto? Porque senão acaba criando os mandamentos. Os 10 mandamentos. Eu, quando faço consultoria, eu tento sempre orientar que as empresas façam os códigos de ética que afirmam e que dizem os valores positivos. Porque fica claro que o que está fora disso está fora dos valores. Se eu afirmo um valor de transparência, eu já estou dizendo que a omissão de informação, o anonimato, isso, aquilo, são vedados. Né? Por exemplo, há empresas que eu visito que as pessoas dizem, cara, isso aqui, esse ambiente é extremamente competitivo. Aí eu vou declarar lá valores, cooperação. Não condiz com o que está acontecendo. Então, e assim, não sei, eu não trabalharia, não faria isso como consultor para botar uma empresa, do tipo, bom, vamos afirmar nossos valores, somos competitivos, porque a competição, quem trabalha num ambiente competitivo sabe que ele é estimulante, etc., e que aquele coleguinha que está afastado com tarja preta é porque não aguentou o pique, né? Você sabe que aqui é assim mesmo. Não, aqui não é assim mesmo, é uma cultura. Então, eu sou a favor do código que afirma. E não gosto de zonas cinzas. Por quê? Porque zona cinza fica na interpretação do leitor. E aí bagunça tudo que fez. Né? Aí o meu segundo item aqui é a questão da perspectiva e questões conflitantes. Não vamos fazer um código de ética para questões que não são conflitantes. Senão, o que já é senso comum, todos devemos vir de roupa. Sabe? Eu estou afirmando coisas óbvias, porque, agora, são questões que são alvo de conflito e que são alvo de perspectivas. Então, essas questões têm que ser levantadas na empresa e elas têm que ser dialogadas, para que as pessoas da empresa façam emergir. Por isso que eu digo, vira uma DR, né, que você vai se rediscutir. E aí a gente está discutindo isso sobre unanimidade e perspectiva, se nenhum valor do código de ética é unânime. Mas é justamente uma afirmação política com P maiúsculo. Esqueçam partidos, eu não estou falando de partidos, eu não estou falando de Brasília.
Estou falando de ética, e a ética é sempre relacionada com a política. Política com P maiúsculo, que significa a maneira pela qual nós organizamos a nossa vida na polis, que é a cidade. Cidade é o condomínio. Aí ela tem uma fala, e aí a cidade é o condomínio, mas a cidade é a empresa. Porque eu vou dizer para vocês, e vocês me corrigem se eu estiver errado, quem é que daqui passa mais tempo com a família do que com a empresa? A família é o segundo locus de convivência hoje em dia. Você passa na firma, 8 horas trabalhando, o caminho de casa até você estar no celular, né? Quando você vai pegar o Netflix para assistir, então, o chefe manda um negócio e fala, o relatório para amanhã cedo, né? E chega em casa, janta e vai dormir. No outro dia acorda e já sai. O nível de convivência dentro da empresa é muito grande. E não há pessoa jurídica que não seja composta exclusivamente por pessoas físicas. E não há pessoa física que não decida o tempo inteiro. Por isso essa bagunça, né? Que a gente tem que tentar dar condições da gente enxergar um norte do caminho de como agimos. Desculpa, Leandro. Na verdade, é uma dúvida mesmo. Como iniciar o código de ética, quem teria que fazer parte dessa iniciação dentro de uma organização? A comissão de ética, é fundada uma comissão de ética no início do trabalho. Ela deve ser a mais diversa possível. Ela tem que ter homem, tem que ter mulher, ela tem que ter gerência, tem que ter chão de fábrica, grosso modo falando, para a gente pensar em organograma. E tem que ter pessoas que participem de várias áreas. Não adianta você falar assim, vamos fazer o código de ética, vamos. Pega os 4 diretores, o financeiro, o de marketing, o de vendas e o de X. E vamos discutir. Não. É uma pessoa da direção, é uma pessoa da gerência, é uma pessoa do setor X, do Y. E essas pessoas têm que manifestar o interesse. Porque se você virar e falar assim, adivinha, você é da comissão de ética, a pessoa fala, não me bota nessa encrenca, cara. Não vai funcionar, não vai produzir. Então tem que ser uma adesão espontânea. Uma coisa espontânea. Para produzir, porque essas pessoas vão ser o núcleo da produção. Né? Vou reportar o caso que eu estou trabalhando agora no PCJ. Elegemos, o PCJ ele é todo regrado, então ele fez uma portaria, declarou as pessoas da comissão, fizemos um contrato, eu me reúno semanalmente com 5 pessoas. A comissão é 5 mais um consultor. Toda semana a gente trabalha e agora a gente acabou de fazer as 2 oficinas de sensibilização do Código de Ética, no qual nós conversamos assim, desse jeito que nós estamos fazendo agora, com todos os funcionários contratados, terceirizados do Comitê das Vacinas. Por quê? E aí aproveito a sua pergunta para dizer por quê. Porque se o porteiro que trabalha da meia-noite às 6 não participar, o Código de Ética não é dele. É o meu último item aqui. Conhecimento, né? Aceitação e aplicação. Primeiro, eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, ou se eu chego um dia, o colega do RH chega para mim e fala, como é que é o seu nome mesmo? Está aqui o código de ética, assina aqui, você recebeu, né? Não é esse conhecimento que eu estou dizendo. Conhecimento é participar da construção. Vocês sabem do que eu estou falando, porque todo mundo gosta de participar de uma coisa que retroage sobre a nossa vida. E esse é o grande problema político nosso hoje. Nós estamos alheios à construção das coisas que nos regulam. Condomínio, quem que vai na reunião do condomínio? Eu pago para não ir na reunião do condomínio, né? E depois os 6 que foram decidem que a mensalidade foi de 2 para 3, e aí vão reclamar. Eu não vou. Né? Facebook tem. Aí posta no Facebook, que é arbitrário, que é isso, que é aquilo. Mas não fui participar. Então, quando eu participo, eu conheço. Quando eu conheço, eu aceito, porque eu participei. Eu fui consultado. O que você acha?
Pode ser um Google Form, entendeu? Contribua, né? Manda no e-mail, contribua, devolve.